você é um santo. Entende isso ou não? Mas por que a gente fica se martirizando então? Jesus diz, eu vim para buscar quem? Os perdidos, os pecadores. Porque os sãos não precisam de médico. A igreja é lugar de santo ou de perdido? De sãos ou de doente? Fala doente, né? Que é estranho, né? Mas nós temos uma doença em comum aqui. Qual que é a nossa doença? Pecado. Tem alguém de nós que pode levantar e dizer assim, eu não tenho pecado? A Bíblia diz todos pecaram, por isso todos carecem do quê? Deixa eu te perguntar agora. Alguém que está sentado aqui na igreja, ele me odeia, ele fala, poxa, esse Wellington de novo, não basta que o Wellington Viana aqui, agora outro Wellington aí, né? Ele me odeia, ele está me vendo aqui e ele está me xingando com toda a força. Ele está pecando ou não está? Só no pensamento dele, não falou nada. Vamos dizer assim. Vamos dizer que nesse momento agora tem um jovem que era do chama, ele não veio para o coral, mas ele veio, resolveu, ele estava vindo para cá, pegou muito trânsito e falou, eu vou até o Batel. E ele resolveu ir para uma festa, não espiritual, né? Outra festa. E ele entrou na Avenida do Batel, escolheu um outro lugar para ir, e nesse momento agora ele está tomando uma água que passarinho bebe, ele está todo doido, pulando, etc. Está malucão, ó. Ele está pecando ou não está? Sim ou não? Minha pergunta agora, qual dos dois é mais pecador? O que está lá ou o que está aqui? Você sabe que nós somos peritos em pecado. Eu faço a pergunta de propósito porque você pode ter uma doutrina para falar, isso, aquele, etc, etc. Mas você sabe que para Jesus não interessa, o que eu estou falando aqui não interessa. Porque ele morreria para o cara que está pensando mal aqui dentro e morreria para o cara que está lá. Porque para Jesus pecado é pecado. Se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Se um peca mentindo, ele viria para morrer. Mas se o outro peca matando, ele também viria para morrer. Porque para Deus não interessa o tamanho do pecado. Por isso o fato de você ser do chama coral, você ser adventista do sétimo dia, você fazer parte da igreja do portão, ser dizimista, ofertante, não perder nenhum culto, ser um jovem adventista, ser Caleb, não faz você melhor do que ninguém, sabia disso? Aí você pode ser pastor, então o que adianta eu estar aqui? A igreja serve para te lembrar que você precisa de Cristo. Se você entra aqui e não percebe que você precisa de Cristo, de nada está adiantando você vir aqui. Desculpa a minha franqueza. Não faz você melhor. Ah, mas eu louvo na sexta-feira, eu louvo no sábado, eu estou aqui, eu quero ser melhor, quero ficar perto de Jesus. Tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa bem séria para você essa noite. O que é mais importante para Deus? O ontem, o amanhã ou agora? Vou repetir. O que é mais importante para Deus? O ontem, o amanhã ou agora? Se alguém, nesse momento, estiver aqui dentro e está longe de Jesus, e não quer saber de Jesus, enquanto alguém não está aqui dentro, pode estar no pior lugar do mundo, mas se nesse momento ele sentir algo e falar, Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, o que acontece? Quem está em Cristo? Fala, pastor, isso é muito liberal. Deixa eu falar uma coisa. O nome disso é Evangelho. E se você não entende o que é Evangelho, você não entende quem é Jesus. E se você não entende quem é Jesus, me desculpe, se você não entende quem é Jesus, você não está nesse barco. Você está em outro barco. Pastor, mas eu estudo lição, mas eu venho na igreja, mas eu podia estar em outro lugar agora, mas eu escolhi estar aqui. Bom para você. Cara, mas se você não está tendo encontro com Jesus, não adianta você ser o pastor dessa igreja. Não adianta você ser o ancião dessa igreja. Não adianta você ser o maestro dessa igreja. Não adianta você fazer parte do coral dessa igreja. Sem Jesus, nada disso adianta. Aí você fala, pastor, mas onde chega tudo isso?
Jesus está dizendo assim: quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. E o fato de você tomar a sua cruz quer dizer que você está caminhando para onde? Para a morte. Mas vamos voltar para a cruz. A partir do momento que você está aqui, o seu velho homem, a sua natureza, o seu DNA de pecado, faz de você, ou melhor, quando você se entrega a Jesus e se batiza, faz com que você deixe tudo isso para trás e apague e você nunca mais tenha aprovação? Eu posso estar sendo muito duro para você, porque a gente cresceu num ambiente, infelizmente, que às vezes é mais fácil aprender pelo medo do que pelo amor. O que eu quero dizer com isso? O pastor Bruno, no livro Caminho a Cristo, diz assim: infelizmente tem criança que aprende os 10 mandamentos de cor, mas nunca aprendeu a amar Jesus. Criança adventista. O que é mais fácil? Saber os 10 mandamentos de cor ou aprender a amar Jesus? Pensa nisso aí. Quando Jesus voltar, ele não vai perguntar os 10 mandamentos para você. O ano passado eu estive aqui pregando com o sábado, eu preguei sobre as 10 virgens. Lembra quem estava aqui? Não sei se quem lembra. Qual foi o pior problema das 10 virgens, lá das 5 que eram loucas, você lembra? Elas correram atrás de tudo que era coisa, mas não conseguiram entrar na festa por quê? Porque elas não tinham óleo? Não. Foi quando elas bateram na porta, o noivo se encontrou com elas. O que o noivo falou para elas? Ah, vocês não vão entrar por quê? Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Ou seja, em vez de se preocupar com óleo, elas deveriam se preocupar em conhecer Jesus. Minha amiga, meu amigo, você que está aqui me chama. Quantas vezes eu já tive no lugar de vocês, contei junto com você? Você que está sentado aqui na igreja, quantas vezes você teve o mesmo banco que você? E a gente muitas vezes toma decisões nesse lugar, é uma bênção isso. Mas se a gente sair daqui e isso não estiver nos levando a Jesus, não nos estiver levando para o Evangelho, a gente não está pagando o preço de ser discípulo. Qual é o preço de ser discípulo? É tomar a cruz e reconhecer, sabe o quê? Que seguir a Jesus é um processo. E nesse processo, o velho homem pode estar até crucificado e ele vai gritar com você. E sabe o que vai acontecer no seu coração? Vai acontecer uma luta. Porque às vezes você não quer estar aqui, você quer estar em outro lugar. Porque o velho homem está chamando, a velha mulher está chamando. Sabe? E acontece aquela luta. E aí você fala: como que eu vou seguir em frente? E aí um dia você cai. Você dá ouvido para o velho homem, para a velha mulher. E sabe? Aí, em vez de entrar o Evangelho, vem o evangelismo, entre aspas, evangelismo, do medo. Que diz para você o seguinte: você errou tanto, que agora você não merece voltar. Porque o que você faz é motivo para ser fulminado na presença de Deus. Você não tem o azeite, o óleo. Você não pode entrar na presença de Jesus. E sabe quem fala isso para nós, né? Muitas vezes é o mal, mas muitas vezes é a nossa natureza que diz que você não pode estar aqui. Sabe o que eu percebi dentro do barco de Jesus? A gente pode estar até dentro, mas às vezes a gente caminha, passos de fé, como Pedro fez, a gente sai, a gente anda sobre as águas, anda sobre as montanhas, mas a gente tira os olhos de Jesus. E acontece o quê? A gente afunda. Eu preciso terminar, mas sabe o que eu quero te dizer essa noite? Tudo que eu disse, tira os olhos de você. Tira os olhos de você. Tira os olhos da tua vida. Tira os olhos da tua fraqueza. Tira os olhos das tuas quedas. Tira os olhos de quem talvez você poderia ser, né? Que a gente pode chamar de santificação do que eu poderia ser. Só que Jesus, agora eu vou te dar a resposta, Ele não está nem aí no teu passado, Ele não está nem aí no teu futuro. Para Jesus o que importa é agora. Por isso, se alguém teve a vida inteira certa, correta, guardava os mandamentos, era adventista, fazia tudo que era bom, mas no último segundo de vida não quis ficar do lado de Jesus, ele está salvo ou está perdido?
Está perdido, perdidaço. Sem Jesus está perdido. Mas não teve alguém que passou a vida inteira longe, mas no último segundo, ele abraçou Jesus. Ele está perdido ou está salvo? Aí você pode ouvir e falar, tá vendo, pastor? Então vamos sair, vamos aproveitar a vida e no último segundo eu volto. Eu tenho amigos meus, aqui da igreja, que eram amigos meus aqui, que já me falaram o seguinte, Wellington, um dia eu vou voltar para a igreja. Eu falei, sério, quando? Quando tirar o decreto. Aí eu sei que Jesus está voltando. Quem é adventista sabe o que é o decreto, né? Por quê? A gente não entendeu que a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia não é sobre decreto. A Bíblia não é sobre normas e regras. A Bíblia é sobre Jesus. De Gênesis ao Apocalipse é sobre Jesus. É Cristo. E aí vem a questão. Jesus, ele salva aquele que no último segundo se arrepende. Mas aí vem a questão. Quando vai ser o teu último segundo? Quando vai ser o teu último segundo? Ah, eu vou chutar o balde e vou sair daqui. Quando eu tiver o último segundo eu volto. Quando vai ser o teu último segundo? A gente não sabe quando vai ser o nosso último segundo. Sabe, eu queria ler o último texto com você. Está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 16. O que eu estou falando aqui é uma doutrina da nossa igreja, que é chamada de justificação pela fé. Nós, como adventistas, cremos nisso, sabia? A gente crê que quando Jesus voltar, ele não vai perguntar o que a gente fez, ele vai perguntar o que a gente creu. Sim. O fundamento da nossa doutrina como adventista é Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Porque até o sábado é um presente de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 16. Você sabe que, eu falei, vocês estão num momento nostálgico, né? Esses dias eu estava caminhando, vontade de caminhar, e estava escutando umas músicas para ouvir na caminhada, e eu coloquei o CD do coral, do Chama Coral. O primeiro CD, quando eu estava aqui com vocês, foi o Livre Acesso, que é sobre o texto que nós vamos ver agora. E quando me falaram sobre seguir Jesus com ousadia, eu lembro que na música Livre Acesso, você ouviu lá do Chama Coral, o coro é mais ou menos assim, né? E hoje eu posso entrar na sala do trono, Deus, com ousadia. Por quê? Vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 4, verso 16. Diz assim, ó. Acheguemo-nos, pois, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por quê? Porque eu queria ler o verso 15 também, desculpe, eu leio comigo ali o verso 15. Diz assim, ó, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas ficou sem pecado. Ele diz, então nos acheguemos confiantemente aonde? No trono de graça. Agora vem o fechamento da minha mensagem. Para Deus não importa quem você é e o que você faz. No plano da salvação, sabe quem importa? Quem é Jesus Cristo. Isso se chama justificação pela fé. Uma vez eu vim nessa igreja num curso de escatologia, era um sábado à tarde. E eu nunca esqueço disso, eu era juvenil. E eu fui embora com tanto medo dessa igreja. Porque naquele dia eles falaram de um tal de um telão. Já ouviu falar disso? Diz que quando Jesus voltar, era uma teoria, né? Ia ter um telão maior que esse aqui. E sabe o que ia aparecer nesse telão? Todos os pecados das pessoas. E os erros. E naquele momento nós iríamos entender o porquê que muita gente não foi salva. Vou contar um pecado na frente da minha mãe que está aqui, né? Quando eu vi isso, eu lembrei de que eu tinha quebrado um pote de bolacha da minha mãe, tinha escondido atrás de um armário. E na hora que quem estava falando sobre isso aqui falou, era a igreja antiga de madeira aqui na frente. Eu lembro que eu olhava para aquelas madeiras e imaginava um telão. Nem sabia que podia ter um telão aqui, né? E eu ficava vendo eu quebrando o pote das bolachas e escondendo e falando, minha mãe vai descobrir, eu estou perdido. E eu fui embora com tanto medo, eu falei assim, nossa, Jesus não pode voltar.
Porque se Jesus voltar, os meus pecados serão expostos. Aí a gente cresce um pouquinho, descobre que quebrar um pote de bolacha não é o nosso maior pecado. Hoje eu estaria bem mais perdido para expor os meus erros. Mas eu cresci, né, bastante, como você pode ver. Comecei a estudar e descobri que a Bíblia não falava disso também. A Bíblia não falava disso aqui. A Bíblia fala de um livro de Atos. Tem lá o livro dos atos bons e dos atos ruins. Mas a Bíblia diz que no dia do juízo, ou seja, vai ter um juízo, esses livros serão abertos. E sabe de quem que vai ser lido esses livros? De um grupo de pessoas. Sabe de quem? Das nécias da parábola. Daqueles que não aceitaram Jesus. Daqueles que quiseram viver com as suas próprias forças. Eu nunca tinha dado para pensar nisso. Quando eu li isso no Apocalipse, eu fui entender. Que é por isso que ele diz assim: bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque quem está em Jesus não vai ser exposto. Porque quando for abrir o livro, vamos dizer o seguinte: o Hélio, chegou a tua vez, você creu em Jesus ou não creu? Em nome de Jesus eu criei. Aí eles vão pegar e falar assim: você creu? Amém, né? Eles vão falar assim: mas vamos pegar o teu livro então. E quando eles forem abrir o meu livro, na minha capa não vai estar escrito Hélio. Sabe qual vai ser o nome que vai ter escrito nesse livro? Jesus Cristo. Por isso que está escrito lá: quem está em Cristo Jesus, não existe nenhuma condenação. Amém? Amém. Porque quem está em Cristo Jesus, a ousadia dele é lutar para estar crucificado. E mesmo quando ele não consegue, porque o velho homem está vivo, ele não olha para as suas fraquezas, ele não olha para os seus defeitos, ele não olha para os seus pecados, mas ele olha para aquele que é digno. E é por isso que no livro de Apocalipse aparece a canção de Jesus que diz: digno é o cordeiro que foi. Porque onde eu quero chegar com tudo isso? Tem um monte de gente, irmãos, que está frustrado, e talvez seja você que está nessa noite aqui na igreja, que está frustrado com a sua vida cristã, dizendo assim: o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu vou lá e faço. Quem diz isso? É o Paulo. Ele chega e diz assim: miserável homem sou. E talvez nessa noite, eu queria até pedir para o Chama se preparar aqui, talvez nessa noite tem alguém que está lutando com um grande pecado aqui. Tem alguém que está passando por isso, por esse processo de tentar seguir Jesus, de tentar crucificar o seu eu, de tentar se colocar mais perto de Jesus, mas parece que quanto mais ele tenta andar no barco, mais ele sai do barco, mais ele afunda, mais ele se sente fraco. E aí a gente acabou de ler a mensagem para você essa noite, para você mesmo que está lutando, para você mesmo que está passando por isso. A Bíblia vem aqui nessa noite para dizer para mim e para você que não importa os meus erros, não importa os meus pecados, mas para onde eu devo ir? A gente acabou de ler. Em Hebreus, Paulo escreveu assim: por isso nós devemos nos chegar com confiança. Aonde? Ao trono da graça. Por quê? Porque a gente tem um sumo. Esse é o meu texto preferido. Depois que eu li isso aqui, eu grifo todas as minhas Bíblias. Você parou para pensar o que está escrito ali? Lê de novo o verso 15, para com a Bíblia aberta aí. Hebreus capítulo 4, verso 15. Diz assim: de que a gente pode chegar com confiança ao trono da graça. Sabe por quê? Porque a gente tem um sumo sacerdote que faz o bem com as nossas fraquezas. Você viu ali? Ele se compadece. Ele entende a tua fraqueza. Sabe, quando a gente erra, a nossa tendência é se afastar. Quando a gente cai, a nossa tendência é se afundar. Mas para Jesus não existe caminho tão distante que não possa ser alcançado, amém? Quando eu era jovem, diziam que a gente não podia ir a certos lugares porque o anjo de Deus ficava na porta, não podia entrar lá. Mas aí Davi vem e escreve assim: se eu tomar as asas da água, ou se eu habitar no mais extremo do mar, até ali a tua mão vai me alcançar.
Sabe, eu precisava dar essa mensagem para você essa noite, porque eu sei que talvez você está lutando isso. Você está passando por isso. Porque você tenta crucificar o teu eu, você tenta ser um discípulo, mas você fala, não, agora eu estou na multidão. E às vezes dentro da multidão você caiu, foi tão longe, que você se afundou e caiu, parece estar numa lama, está cada vez mais fundo. Aí você vai ler Davi, aconteceu uma coisa com ele. Você vai ler Abraão, a mesma coisa. Você vai ver os personagens da Bíblia, todos eles tinham a mesma vida de pecado, de queda, de cair, de levantar. Eu brinco que ser cristão é como aquela música popular, né? É cair e levantar. Só que a gente está vivendo hoje numa geração, vou brincar aqui, né? Uma geração Neymar. Lembra quando o Neymar foi para algumas Copas? Ele ficou muito marcado, porque quando alguém encostava nele, o que ele fazia? Caía. Mas ele só caía. Só isso, ele ficava lá, caía e pronto. Ele ficava rolando, e às vezes o fato dele fingir ali machucava mais ele do que a falta. A gente está ficando numa geração que a gente fica nesse coitadismo nosso, dizendo que a gente está tão ruim que a gente fica rolando, diz assim, já que eu estou no pecado, estou na lama, eu vou continuar rolando aqui porque eu não consigo, eu sou fraco, eu tento e não consigo vencer, eu tento crucificar o meu eu. Mas parece que ele está mais forte do que antes, parece que ele está crucificado, é a nova criatura, Jesus, que eu deixei lá na cruz. Deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Sabe o que Jesus diz que quem quer seguir ele tem que tomar a cruz para ser crucificado? Porque a cruz é um tipo de morte que ela não pode ser feita sozinha. Sabia disso? Se você pegar um prego e um martelo e uma cruz e dizer assim, eu vou me crucificar, você vai subir na cruz, pegar o prego e martelar a primeira mão, pronto, agora vai o segundo, você vai conseguir? Vou tentar aqui, mas não dá. Porque a outra mão está presa. Olha bem para mim. Não tem como se crucificar. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, quer ser meu discípulo? Seja como uma semente. Morra para brotar vida. Ou seja, quando você morrer para o teu eu vou viver em você. Porque sozinho você não vai conseguir. Sabe, quando eu fiquei pensando, qual o maior desafio de um jovem adventista hoje? Eu podia dizer que era, como era no meu tempo, né, mensagem subliminar, cinema, não sei o quê, outras coisas, né? E pegar isso e dizer, esse é o problema. A minha geração tentou fazer isso. E a maioria dos jovens daquela época, infelizmente, acabaram se afastando. Não é esse o problema. Porque da geração de Enoque até hoje, o problema é o mesmo. É que a gente quer viver sozinho em todas as nossas guerras. Sabe, jovem, quando você está lá na tua maior provação, e você acha que talvez a fé da sua avó, a fé da sua mãe vai entrar naquele momento, a fé da igreja, a fé do pastor, e aí você percebe que não vem fé de ninguém. E aí você vê que é você e aquela luta. E você pensa, eu vou conseguir, eu vou vencer. Qual que é a grande notícia que você descobre? Só eu descobri isso ou você também descobriu? E quanto mais eu penso que sou forte, que eu vou vencer, são as batalhas que eu levo lavada. Todo mundo aqui passa por isso. A gente acha que o outro não passa pela luta que você tem, mas ele passa também. Pode ser um problema diferente, mas ele passa. Quando eu fui pastor da escola do Portão aqui, um dia uma jovem me procurou e disse assim, pastor, eu cansei da igreja. Eu falei, por quê? Porque eu cansei de ser hipócrita. E aquilo entrou, eu fiquei dizendo para ela. E aquilo mexeu tanto comigo que passou dias, eu fiquei dizendo, o que eu falo para alguém que se cansou de ser hipócrita? E eu cheguei a uma conclusão. Que eu era hipócrita. O que eu ia dizer para ela? Eu sou um hipócrita. E eu fiquei pensando, quem eu posso dizer que não é um hipócrita? E eu cheguei lá em casa e disse que todo mundo é pecador. Mas só teve um homem que não foi hipócrita. Sabe quem foi? Na tua maior batalha, Jesus não quer que você lute. Mesmo que você lute e você caia, e você se sinta fraco, nós acabamos de ler. A gente tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas.
você está lá no teu pior pecado. Sabe aquele pior pecado? Aquele que você tem vergonha